Aqui do lado, pelo menos eu de frente aqui do meu lado direito, a equipe do Palmeiras ganha fora de casa e tropeça contra o Defensa. A gente começa discutindo, Jean, fica à vontade. A Recopa ou Libertadores da América? Bom dia, Jean. Bom dia, Prieto. Bem lembrado, né? Aliás, é bom lembrar, né? Aproveitar esse seu bom dia para lembrar que amanhã tem Palmeiras e São Paulo. Esse é o calendário do futebol brasileiro. Mas sobre os jogos, sobre o que aconteceu nessa noite de quarta-feira, né, Prieto? Você vai ter que se virar para distribuir tamanha quantidade de temas que a gente tem para falar, né? Tem muita gente falando de arbitragem, tem muita gente falando sobre como o Palmeiras jogou, a perda do título, né? Mais um título perdido nos pênaltis poucos dias depois. Eu acho que assim, o que a gente viu hoje é aquele clichê para quem gosta de dizer que competição sul-americana é isso aí, que competição sul-americana é disputada com reclamação, com arbitragem, com falta, com pouco futebol e muita discussão, muita coisa pegada, muita tensão. Foi o que a gente viu, né? Acho que do ponto de vista técnico, o Palmeiras deixou a desejar, não jogou nem metade do que tinha jogado contra o Flamengo. Acho até que era normal que fosse assim, pelo que foi o jogo do final de semana. Tem muita questão de arbitragem, a gente vai poder falar sobre essas questões de arbitragem, acho que de maneira separada, mas evidentemente não é legal para o Abel Ferreira. Não é legal para o Abel Ferreira você começar a temporada perdendo, eu não chamo, né, nunca chamei e não vou chamar essas conquistas de títulos, mas você perder essas duas taças disputadas em tão poucos dias. Ainda que nos pênaltis, ainda que em contextos diferentes, eu acho que é algo evidentemente desagradável e que, não vou dizer que coloca pressão, porque o Palmeiras e o técnico é um técnico com muito crédito com a sua torcida e tudo mais, mas que certamente faz com que você pense e discuta sobre os caminhos que o Palmeiras pode tomar em relação ao tipo de jogo e tudo mais, né? Hoje foi um jogo mais parecido com aquilo que se imagina e que se espera do Palmeiras do que foi o jogo contra o Flamengo. Vamos lembrar que tem muita gente acompanhando neste momento, aguardando para assistir o Linha de Passe e que não viu o jogo. Então a gente tem que ter muita atenção nessa discussão. Então, por esta razão, e já que o Jean levantou a questão de arbitragem, o Paulo Calçade, Matias Vinha expulso do lado do Palmeiras e o Brian Romero do lado do Defensa e Justiça. Além das expulsões, alguém tem razão para reclamar de arbitragem aí, Calçade? Olá, Prieto, olá, companheiros, boa noite. A gente está falando de 120 minutos de arbitragem, né? O que aumenta, às vezes, aumenta a ruindade. Eu não curto a arbitragem sul-americana, eu acho ela, para definir, assim, geralmente perigosa, né? E não é de hoje. Mas dizer também que o resultado é fruto da arbitragem, não é. E tem o VAR. Agora, essa arbitragem perigosa, que às vezes nos assusta, sul-americana, a brasileira também, mas a sul-americana tem outros ingredientes aí preocupantes. Tem o VAR para corrigir. Já teve o VAR como comparsa, mas não dá para ser. Então, no caso do pênalti para o Palmeiras teve um pênalti, o Palmeiras teve, né, as chances da vitória, ele teve durante o jogo, ele poderia ter saído vencedor. Ele teve um pênalti, inicialmente não foi marcado, e depois ele inicialmente não foi marcado o pênalti, e depois o VAR corrigiu. Eu acho que aí tudo bem. Eu acho que aí funciona. Eu acho que aí as coisas ocorreram bem. Mas tem muita coisa para a gente falar do jogo também. O que eu lamento no Palmeiras é que o Palmeiras está indo por um caminho que eu vi domingo, vi hoje, que eu acho perigoso. Perigoso. Não dá para virar, de repente, uma briga de rua. Futebol. O Palmeiras tem que voltar para dentro do campo, porque isso que o Palmeiras mostrou domingo e hoje, para mim, tira o time do jogo. E eu não gosto. É muita briga, muita confusão e um time passando do limite, como foi domingo. Para mim o Palmeiras passou do limite. Tem o limite da intensidade no jogo e tem aquele que passa e vira um jogo perigoso. Então
Eu acho que a gente tem muito para falar aqui nesse programa a respeito de tudo, porque a gente enalteceu o trabalho do Abel Ferreira pelo pouco tempo e títulos. Agora é hora da gente saber se existe algo mais ou se vai ser isso. Se for isso apenas, aí não vai rolar. Eu passo até como se fosse uma pergunta, então, para o Vitor Birner. Se tivesse levantado o título hoje, seria um título a cada 54 dias, fazendo só uma média de conquistas do técnico Abel Ferreira. Ficando sem o título hoje, tem margem para críticas depois do jogo de hoje, Birner? Bom dia. Bom dia, Prieto. Bom dia aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que havia motivos para críticas, mesmo quando foi campeão. Eu acho que também há motivos para críticas agora, mas também há motivos para elogios. Eu tenho uma certa dificuldade, e aí eu preciso ser bem racional nesse aspecto de avaliação, para avaliar um time que se reapresentou há 12 dias, 13 dias, aliás, né, porque já passamos da meia-noite, e que nesse meio tempo fez 3 jogos. Se fosse o campeonato estadual, eu não estaria cobrando desempenho nenhum. Porque eu posso cobrar um desempenho em alto nível nesses jogos mais difíceis que os jogos dos estaduais. É lógico que você quer resultado, porque o palmeirense teve pela frente finais, uma final continental, a outra final contra o seu principal rival na atualidade, e perdeu todas nos pênaltis. Não perdeu na bola rolando, perdeu nos pênaltis. Então, é óbvio que a gente pode discutir algumas alterações. O futebol do Palmeiras não foi bom, principalmente no jogo de hoje. Eu concordo totalmente com o Jean, quando ele faz a comparação com o futebol que o Palmeiras mostrou no domingo. O de hoje foi bem abaixo, principalmente com a bola, rendimento bem inferior. Mas eu também não acho isso tão anormal assim. Eu sei que dói, eu não estou dando desculpa, passando pano para o time do Palmeiras, mas é muito difícil exigir algo de uma equipe que se representou há 12, 13 dias e que nesse meio tempo foi obrigada a fazer 3 jogos com exigência máxima, dentro daquilo que ela pode oferecer, que é muito menos do que a gente viu, por exemplo, antes dessa paralisação, antes desses jogadores voltarem do descanso. Então, olhar para o treinador nesse momento me parece algo muito específico diante da circunstância mais ampla que o time enfrenta nesse início de temporada. Nós estamos falando aqui da decisão da Recopa, em que o Defensa e Justiça venceu o Palmeiras na disputa de pênaltis. Teve os 90 minutos, mais 30 minutos de prorrogação e a decisão dos pênaltis. Daqui a pouco nós vamos falar de Libertadores da América, projetar o Palmeiras no Grupo A, que terá o Defensa e Justiça de novo como adversário, e o Grêmio, que não conseguiu passar pelo Independente Del Valle. João Guilherme, a derrota do Palmeiras na Recopa. O que isso pode afetar no time, no grupo do Palmeiras para a sequência aí da temporada 2021? Bom dia, João. Muito bom dia, Prieto. Prazer estar com você, com o Birner, com o Jean, com o Calçade e com os nossos fãs de esporte que estão conosco até aqui, né, para saber a nossa opinião sobre esse jogo importante, uma decisão, né, de Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa e Justiça. Obviamente, Prieto, que perder nunca é bom. Mesmo que seja nos pênaltis, quando você perde nos pênaltis, você acaba aliviando um pouco aquela carga de responsabilidade, né? O pênalti entra muito mais o lado psicológico, o lado físico, depois do esforço de toda a partida, o equilíbrio emocional. Então, uma derrota nos pênaltis, ela acaba abrandando um pouco uma derrota. Mas perder nunca é bom. E o Palmeiras vem de 2 derrotas seguidas. O Calçados tocou num ponto interessante. Vai ser um momento de nós observarmos como o Abel Ferreira e sua comissão técnica, muito esquentada, muito animada, muitas vezes arruma confusão desnecessariamente, irá reagir a essa sequência junto com a torcida do Palmeiras, junto com esse grupo do Palmeiras que se acostumou a vencer. O Palmeiras, em pouco tempo, ganhou o campeonato, a Libertadores da América, e ganhou a Copa do Brasil. Sinceramente, acho que o Palmeiras irá seguir o seu caminho e com muito êxito. Essas derrotas servirão de lição, de avaliação, de pontos que precisam ser melhorados, de um trabalho que tem uma sequência e ainda está no início, mas estão claros aí pontos que precisam ser melhorados. E o recado está dado.
Este grupo A da Libertadores da América, que falaremos daqui a pouco, ele não é tão simples como se imaginava. Entrou o Del Valle, que eliminou um Grêmio com autoridade, e o Defensa e Justiça, que hoje mostrou que pode competir com o Palmeiras. Será muito complicado. Então, é bom fazer avaliações. Só para pontuar uma coisa, eu acho que o jogo hoje foi um pouco atípico. Se a gente for comparar com o que eu espero, eu posso estar equivocado na expectativa, é só uma expectativa, da temporada palmeirense. Por exemplo, se eu tiver que destacar, e não tem um jogador responsável pelo resultado de hoje, mas destacar um ponto negativo. O melhor jogador do time, o Everton. Ele rebateu 2 bolas, que ele normalmente seguraria. Um jogador do defesa perdeu o gol, outro o Gustavo Gomes protegeu com o braço, o defesa pediu um pênalti, eu não marcaria o pênalti também, concordo com a arbitragem. E o gol da virada não é uma bola fácil, mas é uma bola defensável e uma bola que ele, o Everton, costuma pegar. Então, o melhor jogador do time, para mim ele é o melhor jogador do Palmeiras, hoje teve uma das piores atuações que eu vi dele em muito tempo. Isso não vai acontecer, creio eu, durante a temporada. Eu acho que o sistema de marcação também não vai permitir tantas finalizações. Eu acho que os contra-ataques vão funcionar melhor. Então, eu não quero supervalorizar a atuação do Palmeiras hoje do ponto de vista negativo. Eu acho ela compreensível. Volto a repetir, eu acho ela compreensível. Eu acho que o Palmeiras pode render muito mais durante o ano. Eu espero do Palmeiras mais, e se o Palmeiras não render mais, aí as críticas têm que ser feitas ao treinador e aos jogadores. Primeiro, você olhando para o jogo, primeiro tempo, o Palmeiras para mim demonstrou uma certa fragilidade. Que aí você vai olhar para os números e eles apontam para essa fragilidade. O Defensa e Justiça finalizou mais que o Palmeiras e acertou mais o gol do que o Palmeiras, nos 120 minutos. Aí você divide esses 120 em 4 partes. Primeiro tempo, segundo, primeiro da prorrogação, segundo da prorrogação. O primeiro tempo, o Palmeiras, aí é que eu não é que começo a questionar, eu não quero entrar no lado estético, se gosta, se não gosta, é uma coisa de cada um. A gente tem que discutir qual é a opção do treinador, se funciona ou não se funciona. Ou se tem outros caminhos, por que ele usa, por que não usa. É isso. Se eu gosto ou não gosto, tanto faz. Acho que a minha opinião do que eu gosto ou não gosto, para quem acompanha, para o torcedor, não faz o menor sentido. O que vale é o Palmeiras. O Palmeiras, no primeiro, o Defensa e Justiça chutou 13 vezes a gol no jogo. O Palmeiras chutou 8 no jogo todo, 120 minutos. E o Defensa e Justiça acertou 8 no gol do Everton. No primeiro tempo, ele acertou 6 no gol do Everton, 6. No primeiro tempo, 4. Os outros 2 chutes, ele precisou de mais 45 minutos e 2 tempos e conseguiu chutar 2 vezes. Então há uma diferença do Palmeiras, que foi vulnerável no primeiro tempo, porque tomou finalizações e a bola chegou no gol, para o Palmeiras, que corrigiu a partir do intervalo e aí só permitiu 2 chutes no gol do Everton. Só 2. No resto do jogo todo, a bola chegou só 2 vezes. Vi uma certa fragilidade na marcação dos volantes no início do jogo, ali permitindo, e ali o Defensa e Justiça foi muito bem. Uma grande fragilidade, né, Calçade? Não certa, né? Porque o que ele fez? Ele sabe como o Palmeiras vai jogar. O Palmeiras, diante de qualquer vantagem, e ele vinha com a vantagem no primeiro jogo, o Palmeiras vai blocar, fechar, ficar estreito e sair em velocidade. Esse é o Palmeiras. Surpresas, pode ser entra um, sai outro, mas o jogo do Palmeiras é esse. Então, o que fez o time argentino? Tá legal, nós vamos marcar lá na frente. Só que para subir marcação, não pode deixar sair jogando. Então ele interferia na saída de jogo do Palmeiras e forçava o Palmeiras a bolas não tão precisas quanto o Palmeiras costuma jogar. Então isso interfere no jogo do Palmeiras. Isso tira a capacidade de contra-ataque, porque a bola boa que sai, pode sair com Everton, pode sair com os zagueiros, era uma bola marcada. E os 2 volantes não foram assim tão bem. Então o primeiro tempo foi realmente um primeiro tempo ruim para o Palmeiras. E depois isso foi corrigido a partir de posicionamentos no intervalo e limou essa capacidade do Defensa e Justiça. Só que ao tirar isso do adversário, o Palmeiras também não acrescentou futebol, não acrescentou jogo.
Faltou para ele. Então, isso que eu acho perigoso. Eu tenho um formato que eu espero, e quando o adversário interfere nisso, que alternativa eu tenho? Precisa existir. Precisa existir. Não existiu. O Palmeiras, por muito tempo, acho que ele foi exaltado pela capacidade defensiva, né? E a gente não viu essa capacidade defensiva no primeiro tempo especificamente. Eu até acho que o time acaba criando, né, chances claras de gol em toda a partida, a partir do momento em que opta por essa estratégia do jogo mais reativo. Hoje foi assim, né? Hoje foi um jogo tipicamente do Palmeiras que se imagina atualmente com esse trio ofensivo mais rápido do que foi no domingo. Então eu acho que você, quando joga dessa maneira, primeiro, você não pode desperdiçar as chances que o Palmeiras desperdiçou lá na frente, mas acho que defensivamente o time deixou muito a desejar. E como disse Calçade, acho até que mais no primeiro tempo mesmo. Embora o gol saia na segunda etapa, no finalzinho, numa bola que, estou de acordo com o Birner, era defensável, sobretudo porque você está falando do Everton no gol, né? Agora, é claro que eu tenho muita dificuldade, como disse o Birner também, de pegar um jogo, e a gente faz muito isso no Brasil. Quando eu digo a gente, não estou falando nós quatro aqui, mas pegar um jogo no Brasil e transformar esse jogo no veredito sobre o mês, sobre o semestre, sobre o ano. A gente sabe que pelo contrário, né? Como eu disse, amanhã tem Palmeiras e São Paulo. As cobranças, elas mudam completamente. Então, se o Palmeiras tivesse ganhado as duas decisões nos pênaltis, a cobrança ela ia ser completamente diferente da que será, né, a partir de agora, e que pode mudar rapidamente, como tudo que acontece sempre no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro de maneira geral. O resultado ele tem um peso muito grande, principalmente na nossa cultura futebolística aqui, né? Então, obviamente, uma torcida que vem aí de anos vitoriosos. E foram decisões, né, João, também? Isso decisões, muito, né? Exatamente. Que na temporada passada teve uma das melhores temporadas da sua história. De repente começa um ano com uma expectativa muito boa, que deve ser mantida, né? Tudo que falamos aqui, que o Palmeiras é um time que tem condições de disputar e ganhar aí grandes títulos de novo, mas começar o ano com 2 derrotas, apesar de ser nos pênaltis, que, como eu já disse aqui, diminui um pouco o efeito disso do que fosse no tempo normal, com a bola rolando, mas são 2 derrotas. Então o torcedor, o resultado acaba influenciando nessa avaliação aí momentânea, sem dúvida. Agora, eu não sei se vocês... Só um detalhe sobre os problemas do sistema de marcação. Eles se concentraram basicamente no meio de campo, tá? Para que o torcedor que gosta de estratégia possa entender. Quando o defensa conseguia ter a bola um pouco mais à frente, o que ele fazia no início? Ele alargava, espalhava a defesa do Palmeiras, dando amplitude, bola nas costas do lateral, rente à linha de fundo. Quando os laterais abriram para marcar, bola entre o lateral e o zagueiro, como no lance do gol de empate. Né? Sempre por quê? Porque o meio de campo permitia esse passe com facilidade. O Calçade chamou a atenção. Agora, do que o defensa fez? Ele tentou matar a saída de bola do Palmeiras e aí o passe para o contra-ataque não saía tão redondo. Porque você tem que resolver isso onde a jogada nasce. A zaga, ela tem que ser muito bem protegida. E a proteção hoje foi ruim dos volantes e também dos jogadores que atuaram ao lado dos volantes. Porque o defensa encontrou espaço de todos os jeitos. E também quando o Palmeiras tentou adiantar a marcação, o defensa invertia as bolas e aí achava espaço também para fazer o mano a mano do jogador que estava mais avançado contra o lateral do Palmeiras. Então, o início da jogada do defensa foi muito facilitada porque o Palmeiras foi frouxo ali. Se foi frouxo porque não tem condição física, se foi frouxo por falta de atenção, de concentração, ou por um desajuste tático, é uma outra questão. Mas ali aconteceu o problema do Palmeiras no jogo. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente vai discutir Libertadores da América, o grupo A, o grupo do Palmeiras. E eu estou entendendo perfeitamente, principalmente o que disseram o Birner e o Jean com relação à cobrança ao técnico Abel Ferreira, ao time do Palmeiras. Mas eu quero cobrar vocês. Eu vou fazer uma cobrança para vocês. Vou até esquentar, porque não é hora de dormir mesmo, né? Então vamos discutir aqui. O time do Palmeiras, esse time do Palmeiras, é o time campeão da Libertadores da América. O Defensa e Justiça é o campeão da Sul-Americana.
A expectativa é que o vencedor da Libertadores ganhe do time campeão da Sul-Americana. E vão se enfrentar de novo na Libertadores da América. Cabeça quente hoje, todo mundo sai do vestiário, vai para casa, se reapresenta, joga contra o São Paulo e aí tem o Universitário lá no Peru. É hora de se reunir na academia e cobrar. E entender o que foi que deu errado no jogo contra o Defensa. Esse vai ser o modelo. Quem é que levanta o braço aqui para apontar para mim nessa reunião, dentro da academia, ali no campo, como os técnicos fazem com os jogadores, e todos nós já estivemos em centros de treinamento acompanhando, hoje é mais difícil, mas lá no passado todos nós já tivemos. Onde é que o Abel tem que tocar a principal correção para a estreia na Libertadores lá no Peru? Qual é, Jean? Parece que você quer dizer. Principal correção do time. É que assim, primeiro que eu só não acho que chamar os jogadores e cobrar deles pressupõe que tem uma responsabilidade do jogador no não correr, no não se dedicar e tal, e de novo não vi absolutamente nada disso. O que eu acho que o Palmeiras pode melhorar, no que eu acho que o Palmeiras pode melhorar? Eu acho que em impor o seu jogo, em ter mais imposição, em ser mais propositivo, em jogos contra adversários mais fracos tecnicamente. Então, se a gente elogiou muito o Palmeiras pelo jogo que fez contra o Flamengo, porque estávamos falando de um enfrentamento contra um time que no 11 contra 11 é até superior do ponto de vista técnico, eu acho que hoje o Palmeiras teria condições de ter feito isso. Não sei se sentou em cima do resultado, né? Se considerou que por ter um resultado favorável e, portanto, saber que o Defensa e Justiça precisaria atacar, precisaria jogar, o Palmeiras poderia explorar sua velocidade. Não acho que isso seja um problema de maneira geral. Eu acho que muitas vezes você pode sim explorar isso, ainda mais tendo os caras que você tem lá na frente. Não tem fórmula certa ou errada para ganhar jogos. Mas acho que em alguns momentos, sobretudo quando você está falando de enfrentamentos contra times mais fracos tecnicamente, aí sim você tem que impor mais o seu jogo, você tem que ficar mais com a bola, você tem que botar uma pressão no adversário, né? Então, se no domingo ele conseguiu fazer isso no segundo tempo, por que contra o Defensa e Justiça, um time muito mais limitado do ponto de vista técnico, não conseguiu? Acho que esse é um raciocínio e um pensamento que o próprio Abel tem que fazer. Não necessariamente passa por uma cobrança em relação aos jogadores. Mas, repito, eu não acho que está terra arrasada como a gente costuma fazer aqui no Brasil toda vez que alguém perde um título, perde uma taça ou o que quer que seja. Só partindo do seu raciocínio e somando ele à pergunta feita pelo Prieto, a conclusão é a seguinte: os jogadores têm que cobrar o Abel nesse caso. Porque o Palmeiras em nenhum momento tentou fazer isso. O sistema de jogo do Palmeiras, a ideia do Palmeiras não era essa que você falou e que tem lógica, porque eu concordo, e o próprio Abel já disse isso em entrevista. Contra times mais fortes, jogamos às vezes de maneira reativa. Contra times que tem jogadores menos técnicos, jogamos de maneira mais impositiva. Né? Você pode alternar no jogo também, né, Birner? Exato. Então, nesse caso, dentro é óbvio do que é o futebol, e o futebol tem cobranças, e elas são naturais. Não é tudo branco ou preto, tem cores no meio, tem nuances, sabe? Os ambientes de jogadores, de grupos de pessoas, da cultura do futebol. Eu acho que os jogadores podem sim falar para o técnico que num jogo desses, talvez, o ideal fosse uma outra ideia de futebol, que o Palmeiras não tentou fazer. Primeiro ponto para mim é a diretoria, se alguém que conheça futebol, chegar na comissão técnica, ele é o chefe, e falar: seguinte, não dá para começar uma Libertadores do zero tendo esse clima de hoje, de ontem, né? Da quarta-feira e de domingo. Clima. Bélico. Isso não dá. Por mais que a Libertadores goste disso, eu acho que é um caminho muito perigoso. É um caminho que aparece vermelho pelo caminho, o jogador nem sempre vai ter a dimensão certa, ele passa do limite. E por que hoje foi diferente? Porque, ao contrário do Flamengo, ele pegou um time muito mais capaz de jogar esse jogo que ele propõe, o Palmeiras, do que o Flamengo. O Flamengo é outro. O Flamengo teve
O jogo de domingo mostrou para mim o seguinte: o Flamengo teve que se adaptar no início àquela temperatura que o Palmeiras impôs à partida. Quando o Flamengo ele se adapta à temperatura, ele está igualado. Vou falar agora, temperatura mesma. Então vamos jogar o nosso futebol com esta temperatura que o adversário trouxe para o jogo. Só que contra o Defensa e Justiça, ali, e na Libertadores está cheio de time para jogar desse jeito. E aí o Palmeiras, com o elenco que tem, o dinheiro, a preparação, tudo, tem que... Eu não estou falando para tirar a intensidade. Não estou falando para tirar a disputa, o jogador com o pé mole, não. Mas de forma alguma. Isso tem que ser... Isso é ouro, isso tem que ser mantido na equipe de futebol. Mas o que nós não podemos é tirar da cabeça do jogador o jogo em troca disso. Não é uma coisa ou outra, é super intensidade, atacar e defender com a máxima intensidade. Essa é... O Sepp Herberger falava isso na Alemanha e o Parreira sempre adorava falar isso. O que vai ser o futebol do futuro? Que era o de ontem já, é o de hoje e é o de amanhã e daqui 10 anos. Atacar e defender com máxima intensidade. Ponto final.